Olá, seja muito bem-vindo. Segunda-feira, 9 de agosto, agora são 9 horas e 4 minutos. Boa semana para você que nos acompanha. A partir de agora, você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo aqui no jornal os números da pandemia. Aqui no município, segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.398 casos de Covid-19. Desse total, 24.464 pessoas já se recuperaram. Notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 4.730 pessoas e, infelizmente, já são 745 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 50 pessoas internadas, dos casos confirmados, são 33 internações, sendo 10 em UTI. E dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e até o momento 6 estão na UTI. Somados, os números representam 35% de ocupação em leitos de UTI e 40% em leitos de enfermaria. Já sobre a vacinação, já foram 200.933 doses aplicadas, ou seja, 62,67% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 25,07% da população de Jacareí já completou o esquema vacinal com a primeira e a segunda dose, ou a dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a produtora audiovisual Gláucia Faria, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o projeto que ela está à frente, né? Ela é idealizadora do projeto Capital dos Biscoitos. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Nayara, bom dia a todos. E Gláucia, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui no jornal com você explicando para a gente o que é o projeto Capital dos Biscoitos. O projeto é basicamente a produção de um webdocumentário sobre os biscoitos de Jacareí, né, que foram muito conhecidos aqui na cidade na década aí desde 1899, né, que foi quando a fábrica foi inaugurada. E percorreu aí um bom tempo, né? Quase praticamente 100 anos de produção, e nesses 100 anos eles foram responsáveis por carregar aí a fama da cidade para o Brasil e para o mundo. Então a gente quer resgatar um pouco dessas histórias que foram vividas durante esse período, registrar o máximo possível delas num filme e apresentar e presentear isso para a cidade. A gente tem, né, algumas ações que já foram realizadas, estamos no período agora das gravações, mas foi uma pesquisa extensa, né, a gente pôde mergulhar bastante tanto no tema, né, dessa questão da memória afetiva relacionada à gastronomia, quanto a questão histórica também trouxeram muitas descobertas, coisas que não havia num registro físico, assim, né, num livro, em coisas do tipo. Um documento. Né? Um documento, então a gente está trazendo isso agora para o projeto. Como a gente tem um site, então parte dessa pesquisa a gente está disponibilizando no site também. Digamos que é um projeto multimídia, né? Então a gente tem a questão do filme, tem aí a questão do site, as nossas redes também estão recheadas de curiosidades. O projeto acaba incluindo isso e teremos uma formação também mais para o fim do ano. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar no programa, mas antes da gente falar de todos esses detalhes, Gláucia, eu queria que você falasse para a gente por que o nome Capital dos Biscoitos. Capital dos Biscoitos surgiu por conta dessa fama que Jacareí teve, né? Os biscoitos eram vendidos na estação do trem e trem era basicamente, né, o veículo mais potente aí de transporte, então era o que transportava a fama da cidade para o Brasil e acabou ficando conhecida por conta disso, porque o pessoal vinha para cá realmente para comprar os biscoitos e é meio que essa coisa carinhosa, né, que ficou de Jacareí ser esse centro da produção desses biscoitos que eram tão queridos. Então essa memória afetiva já está logo no nome do filme, né? Sim. O nome do projeto também carrega esse nome e era uma importância, né? Algo realmente que
que Jacareí teve, uma importância que Jacareí teve, como hoje a gente chama de cidade da cerveja, né, do bolinho caipira. Ela teve esse nome de capital dos biscoitos. Legal. Nossa, eu só vou pedir licença para você, porque agora a gente vai chamar uma matéria. No dia 1º de agosto, o governo do estado ampliou os horários do comércio na fase de transição. A mudança foi possível devido ao avanço da vacinação no estado e à melhora dos indicadores da pandemia. No final de julho, o governo do estado decretou novas flexibilizações no Plano São Paulo. A atualização passou a ser válida a partir do dia 1º de agosto. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus, a mudança foi possível devido ao avanço da vacinação no estado e à melhora nos indicadores da pandemia. Jacareí segue as medidas tomadas pelo governo. Antes da flexibilização, o horário limite do comércio era até às 11 horas da noite, com capacidade máxima para atendimento do público de 60%. Agora, o horário limite passa a ser até meia-noite, com capacidade máxima de ocupação de 80%, sem toque de recolher. Restaurantes, pizzarias e lanchonetes ficam autorizados a funcionar presencialmente das 6 horas da manhã até meia-noite. Academias, centros esportivos e templos religiosos também seguem esse mesmo horário de funcionamento presencial. Bares, adegas e lojas de conveniência podem funcionar somente no horário das 10 horas da manhã até meia-noite e exclusivamente por meio dos sistemas delivery ou drive-thru. Além disso, os parques tiveram os horários ampliados. O Parque da Cidade irá funcionar a partir das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite e o dos Eucaliptos das 6 da manhã até as 6 da tarde, ambos de segunda a domingo. Na primeira semana após decreto, foi possível observar a movimentação nas lojas do centro, realidade que deixa alguns munícipes inseguros. Não me sinto segura ainda, porque tem muita pessoa que está brincando com a sorte, igual. Você encontra muitas pessoas sem máscara. Para Benedito, os novos horários da fase de transição são fundamentais para os trabalhadores. Do aluguel para pagar, conta para pagar, tudo isso aí acarreta. E fica difícil porque a pessoa não tendo uma renda, como cortar a renda de muita gente, e eu tenho certeza que vai voltar. Isso aí aconteceu nos 4 cantos da terra, mas agora a gente tem uma certeza, assim, depois da vacina, as coisas vão melhorar. Atualmente, aqui na cidade, mais de 61% da população geral está vacinada com a primeira dose e em torno de 25% já completou o ciclo da vacina com as 2 doses ou a dose única. Apesar de ser um número promissor, a volta segura dos comércios depende não só da vacina, mas também do segmento dos protocolos. Se tem uma distância exigida, por favor, mantenha a distância exigida pela vigilância sanitária que cuida do caso. E está tudo bem, eu acho que é coisa, até porque estamos sofrendo um índice de desemprego muito grande. E se as pessoas voltarem a trabalhar, vai dar uma melhorada. Se cuidar e manter o respeito. Respeita a saúde sua e a do quem está perto de você, independente de conhecer ou não. Porque o que vai adiantar? Aí vai fechar tudo de novo. Foi assim, aí falaram, vai deixar aberto. Aí ninguém respeitou, fechou tudo de novo. E é o que está acontecendo. A previsão do governo de São Paulo é que a partir do dia 17 de agosto não haja mais restrições referente aos horários de funcionamento e à capacidade de ocupação. As exigências sanitárias, como o uso de máscara e álcool em gel, serão mantidas. E agora a gente volta aqui, depois a gente vai voltar a falar sobre a pandemia e vacinação, mas agora a gente volta aqui para a nossa conversa com a produtora audiovisual e idealizadora do projeto Capital dos Biscoitos, Gláucia Faria. Gláucia, e eu queria te perguntar, né, você falou na nossa primeira parte da nossa conversa que vocês já estão nesse processo de gravações. Como é que está sendo as gravações? Então, só voltando um pouquinho, né, para a gente chegar nesse processo de gravações, a gente teve aí a questão da pesquisa. Foi tanto a pesquisa histórica quanto a pesquisa de personagens. Então, a gente teve a Larissa Rezende, que fez toda essa parte da pesquisa, e a gente analisou as histórias que chegaram até a gente, né? As que traziam um conteúdo um pouco mais interessante, a gente selecionou para fazer as gravações, para entrar realmente no filme. Então, assim, tem histórias muito encantadoras, né? Muito surpreendentes também.
A gente está numa fase um pouco complicada, a gente ficou até que ponto podemos ir até a casa desses idosos, né? A maioria de quem vivenciou essa época hoje são idosos. E aí, nesse sentido, a gente se surpreendeu bastante com a receptividade deles, dessas histórias mesmo, né? E do quanto o fato da equipe estar ali para ouvir essas histórias acabava sendo um gatilho de memória, né? De coisas que eles nunca tinham contado para ninguém, assim, não era uma recordação muito recorrente. E eles traziam isso para a gente. Olha, puxa, obrigado por vocês terem vindo e estarem aqui para ouvir essas histórias. Para a gente está sendo assim muito gratificante poder ter contato com todo esse amor mesmo, que realmente, né? Muitos ali tiveram seu primeiro emprego na fábrica, muitos conheceram o amor da sua vida na fábrica. Então, assim, para a gente está sendo algo realmente surpreendente, assim, ter contato com essas histórias, com essas famílias, poder ouvir muito, assim, né, do que eles têm a trazer, poder imaginar também a Jacareí dessa época, né, que é realmente muito diferente do que a gente tem hoje. Para a gente é muito gratificante, assim, né? Hoje a gente tem uma equipe reduzida, são só 4 pessoas e basicamente o básico, digamos assim, né? Para captar o vídeo, para captar o áudio, a pessoa que faz a condução da entrevista e o making off, né? Que para a gente ter esses registros das gravações. A gente optou por trabalhar com essa equipe reduzida. E a gente está em pandemia, né? Você está falando que todo esse processo, né? Porque numa época normal, digamos assim, fora de uma pandemia, o processo seria outro, né? Sim, então tem coisas a mais que vocês precisam se preocupar por conta da pandemia para manter a segurança da equipe e a segurança dos entrevistados, né? Como você está falando, vocês vão todos equipados, como é que funciona? A gente tomou esse cuidado desde o início, já durante a pesquisa. Então, a pesquisa que normalmente é feita em loco, né? A pesquisadora vai até a casa dessas pessoas. Foi feito tudo por videochamada. A gente teve esse relatório dela que passou para a gente ser tudo por videochamada, né? Então, ela transcrevia as entrevistas e era o que a gente tinha. E durante as gravações, a gente realmente vai paramentado para a guerra, assim, né? Então, a gente coloca uma proteção nos pés, todo mundo de máscara, mantém um distanciamento máximo possível. Porém, assim, a receptividade deles foi algo que realmente surpreendeu. A gente achou que muitos não gostariam de receber a equipe, por ser um momento delicado, por serem idosos, então fazem parte do grupo de risco. Tem medo, né? Isso, mas acho que muito pelo contrário, acho que esse tempo de reclusão deles, misturado com essa memória afetiva, né, e essa possibilidade de estar num filme, eu acho que fez com que eles realmente abraçassem a ideia e super acolhessem a equipe. Fossem mais receptivas, né? Sim. Eu peço licença, Glaucia, de novo aqui para a nossa conversa, porque agora a gente vai falar de vacinação. A campanha Vacina contra a Fome em Jacareí arrecadou até o final do mês de julho 11.850,9 quilos de alimentos não perecíveis. Isso se trata de uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que promove a arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo da campanha é incentivar a doação de alimentos não perecíveis no momento em que o cidadão que for até os postos de vacinação tomar a vacina contra a Covid-19. Os alimentos ficam sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, que fazem a distribuição para as OSCs, que são as organizações da sociedade civil de Jacareí. As doações são realizadas em todos os pontos de vacinação disponíveis na cidade, no horário em que estiver acontecendo a aplicação das doses. E hoje é dia de aplicação de segunda dose. Quem nos traz mais informações ao vivo é o repórter João Lucas Batistas, que está agora no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Jacareí. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Saúde, está disponibilizando hoje, dia 9 de agosto, a segunda dose da vacina AstraZeneca contra o coronavírus. Poderão se vacinar todos aqueles que já tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 17 de maio ou em data anterior. É importante salientar que hoje não está sendo oferecida a segunda dose da vacina Coronavac
pois a Prefeitura Municipal está ainda esperando a chegada de novos lotes do imunizante. Para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca, o munícipe poderá ir até a UBS Central, onde o atendimento está sendo exclusivo para a segunda dose, e a UBS se localiza na Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira, número 75, no centro. E o atendimento vai das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Para se vacinar, é preciso portar consigo o cartão de vacinação, que comprove a primeira dose da vacina, um documento original com foto e o CPF. E, por fim, é importante salientar que, se você for se vacinar e puder, ajude contribuindo com a campanha Vacina contra a Fome, que arrecada alimentos para famílias em vulnerabilidade social. É com você, Nayara. Muito obrigada pelas informações, João. E agora a gente continua falando sobre cuidados de saúde, porque com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, as doenças respiratórias são mais comuns. Mas especialistas afirmam que existem formas fáceis de minimizar o contágio. Com a chegada do inverno, é comum o agravamento de doenças respiratórias. As baixas temperaturas e o tempo seco colaboram para as lesões na mucosa respiratória, favorecendo a multiplicação de vírus, como, por exemplo, da gripe. Esse período, a gente está em alta do Covid, que está esse período todo, independente do inverno, mas a gente tem a gripe, a influenza, para as crianças, os bebezinhos, o vírus sincicial, que também começa muito nessa época. Os quadros virais, em geral, principalmente pela alta transmissão dele, é o que realmente sobrepõe, prevalece no inverno. Então, o inverno tem essa característica, ele vai deixar a nossa secreção que a gente tem, que a gente produz nas vias respiratórias, essa secreção um pouco mais espessa, vai dificultar a expectoração. E aí, quando a gente tem mais muco, a gente tem mais vírus, mais bactérias, mais doença, é normal. Ambientes fechados potencializam o contágio das doenças. Ao fechar portas e janelas, impedimos a circulação do ar, permitindo que os vírus permaneçam no local, além de aumentar os alergênicos, que são poeira e pelos de animais, que agravam o quadro respiratório. Por isso, a dica é, sempre que possível, mantenha os ambientes com ventilação natural e permita a entrada de luz solar. A partir do momento que janela aberta, porta aberta, eu estou criando um corredor de circulação deste ar, fazendo com que todo e qualquer possível micro-organismo que tenha chegado ali, eles tenham mais possibilidade de sair. Nós estamos falando de bactérias, estamos falando de pequenos resíduos de fungos. Eles preferem ambientes úmidos e fechados. Luz solar é um potente matador desses micro-organismos. Entre os grupos mais afetados estão crianças, idosos e imunodeprimidos. O especialista ressalta que pessoas mais sensíveis às doenças respiratórias agravadas pelo inverno geralmente possuem uma inflamação de base que são agravadas pelas baixas temperaturas e que, por isso, a prevenção é o melhor remédio. Água é fundamental para a vida e principalmente nessa época. O tempo seco favorece muito que as lesões, a gente tenha mais lesão na via respiratória e a forma que a gente tem de umidificar mais a nossa via respiratória é água via oral mesmo. Lembrar também que a exposição do sol é fundamental, né? As doses de vitamina D que a gente tem, melhora muito a respiração, é muito comum quando a gente vai para o sol, a gente ter uma abertura da via aérea, a gente respira melhor, o exercício é fundamental. É ele que promove uma melhor respiração, melhor funcionamento cardiovascular, né? Então seu coração trabalha melhor, sua via aérea ela é acostumada a respirar melhor, seu pulmão tem uma melhor troca com o ar, então exercício para tudo, fundamental. Ficam aí as dicas para a sua saúde, então. E agora a gente volta aqui para a nossa conversa com a Glaucia Faria, idealizadora do projeto Capital dos Biscoitos. E Glau, você estava falando, né, na nossa conversa anterior, sobre essas diversas histórias, né? Sim. Para muitas pessoas foi o primeiro emprego, para algumas, né, conheceram o amor da vida ali. Qual que é o desafio para quem é produtor audiovisual registrar essas memórias, né? Porque como você tinha falado, a pesquisa estava bem escassa em relação de documentos, né? Qual que é o desafio em documentar a memória? Eu acho que o maior desafio é realmente essa parte da pesquisa, né?
de montar um pouco desse quebra-cabeça, né, como se fosse um sítio arqueológico que você vai encontrando uma pecinha ou outra e tenta trazer uma forma para tudo isso. A gente tem realmente essa escassez de documento, então a gente se apoiou muito nessa oralidade, que é uma coisa que já é natural, assim, né? Tudo que se sabe, basicamente, a respeito dos biscoitos é muito essa coisa transmitida de geração para geração, de pessoas que têm algumas memórias ainda escassas. E quando a gente fala de memória, principalmente essa memória oral, a gente também fala do esquecimento. Então, muitas vezes durante as entrevistas acolher aquele branco, né? O famoso branco, assim, da pessoa. Então, mas eu não lembro, acho que não tem mais nada para contar e tal. E isso faz parte, né? São idosos. É uma história que já se passou há muito tempo, mas essas duas coisas realmente andam juntos e existe beleza nisso, né? Quando você fala também desse apagamento, desse esquecimento. Agora, é uma coisa que a gente também está tendo que lidar com o quanto isso também não pode simplesmente apagar, né, essa história da cidade, né, que realmente foi muito importante. E é um cuidado que a gente tem muito grande, de não deixar que isso simplesmente suma e não seja mais conhecido, né. Por isso que é importante entrevistar pessoas que sejam personalidades mesmo, né, dessa época. Quantas pessoas vocês já entrevistaram até o momento? A gente já entrevistou 5 pessoas. Não são personalidades da cidade, né? Foram pessoas que trouxeram um conteúdo rico em termos de tanto informação histórica quanto informação afetiva, de histórias mesmo, né, para serem contadas. A gente quer contar também aí com o apoio da população para enviarem áudios para a gente, contando essas memórias. Às vezes é uma memória relacionada aos avós, relacionada aos amigos, à viagem. A gente sempre tem essa questão da lata, era um presente que as pessoas levavam para os amigos quando iam viajar, né? Então a gente está colhendo todo esse material de texto, de áudio, de vídeo, para tentar compor realmente uma obra que seja mais ou menos como aquele sentimento, né, de estar numa roda ali, numa mesa, tomando um café e ser esse bate-papo, algo leve, algo afetuoso mesmo. E qual que é a responsabilidade? Porque é uma responsabilidade, né? Você está ali ouvindo essas histórias e como é que vocês se sentem, a equipe, né? Porque vocês estão gravando, mas vocês já estão pensando ali na montagem, né? No pós. Rola uma certa responsabilidade na hora de fazer com que essas pessoas se sintam representadas, né? Como é que é isso para vocês? A entrevista ela é sempre uma troca, né? A gente tem total consciência disso. O Daniel Leite tem conduzido muito bem essa parte da entrevista. E eu vejo que é realmente assim uma troca. A gente está ali para eles, tentando ao máximo não pensar muito em questões técnicas, mas ver um pouco desse lado humano, desse lado, né, caloroso, de estar ali como amigos, de dizer, olha, não tem certo, não tem errado, tudo bem se você esquecer, vamos aí conversar, né? É uma visita, como se fosse isso, né? Eles recebem a gente como se fosse uma visita. Mas eu acho que a parte mais pesada, digamos assim, da responsabilidade é de tentar fazer isso da forma, de uma qualidade melhor possível, em áudio, em vídeo, e poder transmitir isso para as gerações que não conhecem mais, né? Que talvez nunca tenham ouvido falar sobre os biscoitos. Então a gente quer trazer isso numa linguagem contemporânea, que seja essa, né? Que o filme seja essa ponte com o passado e poder dizer, olha, a nossa cidade realmente ela teve uma importância histórica muito grande e era através, né, da gastronomia, dos biscoitos e isso precisa ser claro, precisa ser sabido de todos. Então, para a gente é meio que isso, assim, às vezes é a dificuldade um pouco de desligar uma chavinha ali, de estar pensando o que vai entrar e o que não vai entrar no filme, para simplesmente estar presente para a pessoa, assim como ela está ali abrindo, né, a vida, a memória, toda a relação que ela teve com a fábrica, com os biscoitos ou com as pessoas da fábrica, para a gente. Então, é muito gratificante.
Mas é uma responsabilidade imensa, sem falar na expectativa que a gente às vezes gera, né? E a gente percebe isso nos posts. As pessoas comentam sobre, puxa, eu quero ver o filme, ai meu Deus, quando que vai lançar? E essas coisas assim, a gente sente que existe isso, mas assim, o filme é uma provocação, né? É um alerta para a gente ficar de olho nas preciosidades que a gente tem na nossa terra e que a qualquer momento podem desaparecer. Seja por motivo que seja, né? No caso da fábrica teve a questão financeira, teve o surgimento de outras fábricas que vendiam biscoitos mais baratos, então a concorrência ficou meio que desleal. E para a gente valorizar o que a gente tem aqui e, quem sabe, um dia, possivelmente, voltar a fabricar. Ficar um registro importante aqui para nossa cidade, de ficar documentado. Documentado. Exatamente. A gente vai agora, eu te peço licença, Glória, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta e a gente começa esse bloco do jornal conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Temos aí o trabalho do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, que enviou uma indicação à Prefeitura pedindo providências
para a colocação de mais ônibus nas linhas circular número 5, que é do bairro Cidade de Salvador, e no circular 9 do Jardim Emília. Temos também aí os trabalhos da vereadora do PL, a Sônia Patas da Amizade, que enviou um requerimento ao governador do estado de São Paulo, do João Dória, pedindo a implantação de um hospital veterinário aqui no município de Jacareí. Temos também, podemos conferir também o trabalho do Roninha, o vereador Roninha, que enviou um pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre o mau cheiro proveniente da estação de tratamento de esgoto ali no Parque Imperial, localizado na região oeste. Lembrando que essas informações você pode conferir no site aqui da Câmara Municipal de Jacareí. A gente volta agora para a nossa conversa com a Gláucia Faria, idealizadora do projeto Capital dos Biscoitos. Gláucia, você estava falando anteriormente na nossa conversa que foi feita toda uma pesquisa para poder começar as gravações desse projeto e você disse que vai ficar disponibilizado para a população. Onde que está disponibilizado? Qual que é o site? Onde que estão essas informações? Okay. A pesquisa histórica que a gente teve, a gente organizou, né? Fez basicamente uma timeline e está disponível no site capitaldosbiscoitos.com.br, biscoitos e não biscoitos, capitaldosbiscoitos.com.br. Nesse site a gente tem então essa pesquisa histórica, tem fotos dos bastidores das gravações, tem link para as nossas redes sociais e tem também a chamadinha para o pessoal que visitar poder deixar ali enviar o áudio com a sua memória, com a sua lembrança aí sobre a época dos biscoitos. E como é que vai funcionar essa campanha que vocês estão realizando de envie a sua memória? Como é que funciona? A pessoa que tiver qualquer lembrança relacionada, né, aos biscoitos, seja familiar, com amigos ou de alguma celebridade, que a gente teve bastante esses casos também relatados, né, de celebridades que gostavam de consumir. Enfim, qualquer história que seja relacionada aos biscoitos, a gente tem recebido os áudios para, em algum momento do filme, a gente colocar isso também como essa potência da oralidade, né? Como a gente não tem isso registrado em documentos, a gente trazer essa força da oralidade através de áudios para colocar no filme. Para captar o máximo de informação possível. O máximo possível. de informações possível, porque a gente sabe que é um assunto que é de um interesse popular muito grande, né? E as pessoas gostam muito de lembrar. A gente vê isso através do engajamento que os posts geram. Então, queremos aproveitar o máximo possível. Então, mandem seus áudios, suas histórias, que nós queremos aproveitá-las o máximo possível. Fica aí o convite, então. E o projeto, o filme, ele faz parte de um projeto que ele é maior, né? Isso. Igual você tinha comentado aqui pra gente, são várias etapas, né? E tem vários tipos de material, além do audiovisual. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre um curso que vocês vão elaborar. Como é que vai funcionar esse curso? Isso. É um curso que está previsto já no projeto, né? Ele é um projeto que foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí. Então, existem, né, vários tópicos. Dentre eles, existe esse curso de web documentário, narrativas e transmídia, porque uma coisa que a gente enxerga é a potência de um assunto, às vezes, render vários produtos, né? É de um pessoal de São Paulo, do Estúdio Crua, uma dupla, a Marina e a Márcia. Elas virão para Jacareí para trazer esse curso. Vai ser aberto às pessoas da cidade e da região que já tenham uma iniciação em audiovisual. Então não é exatamente aberto a público, a curiosos, mas ela tem essa... É mais voltado para o público mesmo, que quer trabalhar com um documentário, que quer aprender um pouco mais de como explorar, para além do produto em si, produto filme em si, o que pode ser feito, né? Elas têm um projeto muito interessante sobre os sinos. Então elas documentaram várias igrejas com sinos, e no site desse projeto delas, por exemplo, você pode ouvir só o toque dos sinos, né? Então é um subproduto desse filme, e a gente quer tentar explorar isso, né, juntamente com todo mundo,
essa possibilidade de ter mais produtos através do filme em si. E aí você no curso, né, o nome dele é Web Documentário, Narrativas Transmídia e Impacto Social. Vocês também vão falar sobre essa questão do impacto social no audiovisual, né? Isso, a gente quer trazer também essa veia do social, né? Que acaba, quando você menciona essa questão do documentário, o fato de você estar ali para outra pessoa e ela para você, já se gera uma relação, e o quanto isso pode também impactar a sociedade, e o quanto esses filmes podem ser potências tanto de protesto quanto de trazer essas belezas, enfim. De resistência também. Isso. A gente quer poder entender um pouquinho mais disso também com elas, né? Estamos na expectativa, provavelmente seja em novembro o curso, a gente ainda está debatendo a melhor data, esperando as coisas realmente acalmarem aí com a pandemia, para poder ser um curso presencial, porque a gente realmente não queria trazer um conteúdo tão bacana de forma online. Então, provavelmente em novembro a gente tem aí mais novidades. Que assim seja, tomara que a gente consiga. Sim. Então, em novembro tem esse curso aqui para os produtores audiovisual de Jacareí. Só fazendo uma pausa na nossa conversa, Glau, para falar para quem está nos acompanhando que agora é possível cancelar protestos, efetuar gratuitamente pesquisas sobre a existência de protestos ou quitar dívidas protestadas como o IPVA, multas e tributos do governo do estado de São Paulo diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Semprotes SP, da maneira como está aparecendo aí agora na sua tela, que foi desenvolvido pelos cartórios de protesto de São Paulo e está disponível nas lojas de aplicativos dos smartphones. A interface possibilita que os usuários possam emitir autorizações para cancelamento, solicitar o cancelamento dos protestos, realizar o pedido de certidões de protesto negativa ou positiva, além de acompanhar todo o processo de solicitação. Ao acessar o aplicativo, é possível tomar conhecimento da dívida protestada com os devidos encargos legais, gerar o boleto para pagamento ou pagar diretamente pela plataforma. Os mesmos serviços também já estão disponíveis na plataforma eletrônica dos cartórios de protesto de São Paulo. É só você acessar o site protestosp.com.br. E agora vamos falar sobre a Prefeitura de Jacareí, que abriu vagas para o programa Incubadora da Moda, e quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isabela. Quais são as informações? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo, uma ótima oportunidade para quem trabalha com corte e costura. A Prefeitura de Jacareí, por meio do Centro de Inovação e Empreendedorismo, está com inscrições abertas para o programa Incubadora da Moda. Esse programa ele tem como objetivo apoiar os projetos de moda aqui da cidade e também incentivar, profissionalizar a mão de obra aqui, criar novos postos de trabalho e, consequentemente, renda para a cidade. Na primeira fase do programa, foram disponibilizadas 15 vagas. Para participar, basta preencher o formulário que estará disponível no site da Prefeitura. Os inscritos que excederam os números de vaga ficarão na lista de espera. Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas que tenham suas atividades relacionadas ligadas aos APLs, que são os arranjos produtivos locais relacionados à moda, projetos de desenvolvimento e produção de produto, serviços e soluções em processos na área da moda e empreendimento baseado em criação de linhas inovadoras de moda e costura. Os interessados devem comprovar por meio de uma carteirinha que participaram do curso Empreendedoras ou Gestoras da Moda, além de comprovar o endereço da empresa no município. Para mais informações e acesso ao formulário que permite a inscrição, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Oportunidade aqui para o nosso município. E Jacareí alcançou índices históricos em reduções de crimes contra a vida e o patrimônio. Quando se comparam com o primeiro semestre de 2020 com o de 2021, conforme os indicadores divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o número de vítimas de homicídios no município diminuiu cerca de 45%. As tentativas de homicídios
caíram 40% e os de homicídios dolosos foram reduzidos em 27%. Já os roubos, em geral, foram reduzidos em 18%. O secretário Rafael Júlio destaca que a Guarda Civil de Jacareí tem aprimorado o planejamento e a coordenação no patrulhamento preventivo, enquanto que o Centro de Operações Integradas, o COI, tem oferecido apoio e monitoramento da cidade. E agora a gente fala sobre medicamentos comuns, como dipirona e omeprazol, estão em falta aqui na rede pública do município. A Prefeitura responde às perguntas de um questionamento do Legislativo sobre quem tem sido feito para resolver essa questão. Em junho deste ano, o vereador Hernani Barreto protocolou um pedido de informação indagando a Prefeitura sobre a falta de medicamentos na rede pública de saúde. Pelo documento, medicamentos como dipirona e omeprazol estariam em falta na farmácia da cidade e UBSs de Jacareí. A Prefeitura disponibiliza 293 tipos diferentes de medicamento à população. Hoje nós estamos com 19 medicamentos faltantes, dos quais eu gostaria de citar o omeprazol, que é um medicamento relativamente barato, mas que cerca de 4 mil pessoas fazem uso. Então esse é um remédio que está faltando hoje e que está dando muito problema. O vereador pediu também a lista atualizada dos outros medicamentos faltantes. Mais 10 estão com atraso de entrega, um é a AF, que é só emitir, e os outros são problemas de contrato. E o que está sendo feito para a reposição desses medicamentos? Legalmente, a Prefeitura tem que fazer a aplicação de algumas penalidades, tá certo? A primeira faz advertência, segundo faz uma notificação, depois faz a segunda advertência e no final faz uma punição, que é a aplicação de multa. Somente depois da aplicação de multa e da rescisão do contrato a gente pode partir para outros meios. Eu até agradeço a resposta da Prefeitura, uma resposta muito transparente, muito honesta. Eles colocaram no papel o que de fato está faltando. Só que a gente não pode se apegar aos números, porque o que eles dizem que somente 6% é o que está faltando na rede, mas nós temos que fazer um outro raciocínio. Quantos por cento da população necessita desses 6%? É uma parcela muito grande da população que precisa do dipirona, precisa do omeprazol. Então, é isso que a gente tem que colocar na balança. E por isso, eu reforço e tenho insistido com a Prefeitura para que, de fato, cobre as empresas que têm que entregar os medicamentos, porque isso está prejudicando muito a cidade de Jacareí, o nosso cidadão jacariense. A fiscalização tem que continuar, porque a gente vive um momento muito delicado, um momento econômico delicado, com uma receita baixa e com os problemas cada vez mais aumentando. A gente volta aqui agora para a nossa conversa com a Glaucia Faria, idealizadora do projeto Capital dos Biscoitos. Glau, infelizmente, a gente está falando aqui de cinema, de audiovisual, de memória, e infelizmente teve um acontecimento com a Cinemateca, né, que teve aquela negligência, né, que não foi um acidente, né, foi uma negligência, né, que acabou incendiando muitos documentos, né, cinematográficos, roteiros, rolos de filme, documentos, né, e não são só documentos, né, são memórias também que foram embora. E no último sábado foi o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Eu queria que você falasse, apesar desse evento, né, infelizmente, né, que aconteceu com a Cinemateca, o que a gente pode comemorar nessa data que foi o Dia Nacional do Documentário Brasileiro? Realmente uma perda irreparável quando nossa memória simplesmente é negligenciada, memória enquanto nação, né? Porque o cinema ele reflete muito a sociedade de uma época. Então, quando você tem documentos, quando você tem rolos de filme que são queimados, e isso já havia sido avisado, né? Um ano antes. Completamente negligenciado essa questão, a gente percebe que realmente não se tem o valor necessário, que muitas vezes a memória ela é negligenciada. E assim como a arte, né? Assim como a cultura tem sido tão negligenciada no país. Porém, eu vejo que assim, são novos tempos, né? E a gente tem visto um aumento na produção do documentário brasileiro.
eu tenho percebido uma crescente, e antigamente quando se falava de documentário era uma coisa muito elitizada, ou muito chata, né? Ou aquela coisa muito do documentário de natureza, que as pessoas normalmente não gostavam de ver, ouviam mais pelas belas imagens. Mas hoje não, hoje a gente tem uma diversidade de temas e de propostas. A gente tem uma inserção desse olhar feminino no documentário, que eu acho muito válido também, porque a mulher, apesar do sexo frágil, digamos assim, ela tem uma potência maior para trazer temas um pouco mais confrontadores e propor, né, novos pensamentos, novos caminhos. E a gente chegou a ter um documentário brasileiro indicado ao Oscar, né, da Petra Costa, o Democracia em Vertigem. Então isso traz uma representatividade muito grande, tanto para as diretoras mulheres, quanto para o público em geral, e dizer, nossa, nós temos bons trabalhos aqui, né? A gente tem a figura do Eduardo Coutinho, internacionalmente conhecido como um dos melhores documentaristas do mundo, né? Ele brinca muito com essa questão da ficção e documentário, o que é real, o que não é, o que também não importa se é real, se não é. Então, a gente tem uma preciosidade muito grande, assim, né? E eu acho que o brasileiro, e até a gente, enquanto Jacareí, enquanto cidade do interior, a gente tem um tempo mais próprio, que ao contrário de filmes de ficção, em que é muita a questão da produção e temos que produzir em tanto tempo para lançar, o documentário ele tem um tempo mais próprio, né, de produção. Você pode ter essa escuta, você pode ter esse tempo de maturamento para poder criar uma obra realmente digna de ser vista, de ser admirada. Eu vejo por esse lado, que principalmente também com pandemia, em que as pessoas ficaram mais em casa, acessaram mais produtos audiovisuais através dos streamings no YouTube, enfim, isso abriu uma oportunidade grande, né? Os canais hoje precisam de mais produções brasileiras, feitas aqui, e isso vai gerando, vai fomentando também esse mercado. E esse olhar feminino que aí não, eu sou suspeita para falar, porque é realmente lindo assim de ver essas mulheres ingressando, colocando a cara, colocando os seus temas e se posicionando diante da sociedade, diante de negligências como essa que a gente viveu, né? E, no caso, eu queria que você falasse também um pouquinho aqui pra gente sobre essa importância do apoio do poder público, né? Porque o projeto, né, do Capital dos Biscoitos, ele é incentivado pela lei, né, de incentivo à cultura ali, que é por parte do poder público. Eu queria que você falasse dessa importância desse apoio, desse fomento, porque aqui em Jacareí temos muitos produtores, né, realizando aí diversos trabalhos. Sim. O poder público, ele é muito importante porque ele viabiliza o financiamento, né? As pessoas podem não ter noção, mas produzir um filme é algo muito caro, né? Não sou eu, uma câmera e um microfone, tem toda uma equipe por trás. Então, estar aqui hoje falando, eu estou representando uma equipe muito grande, né? Que um faz a pesquisa, o outro faz o áudio, o outro faz as redes sociais, o outro conduz entrevista e assim, isso possibilita também essa economia da arte, da cultura. E eu acho que também é uma troca, sabe? Assim, o poder público também se beneficia desse trabalho, também vai se beneficiar desse documento, ao mesmo tempo que a gente se beneficia dessa lei que é proposta. Através, assim, poderia ter feito isso na raça, eu, minha câmera, sozinha? Poderia, mas não seria como está sendo, né? Não teria essa rede que a gente criou, não teria esses contatos que a gente conseguiu. Então, nesse sentido, eu acho que o poder público exerce um papel fundamental de poder viabilizar que essas produções sejam feitas. E eu queria, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, eu queria que você falasse qual que é a sua expectativa com esse filme, assim, quando você imagina você ali, como produtora com a sua equipe, assistindo o filme pronto. Qual que é a sua expectativa? Realmente, assim, eu espero realmente me apaixonar pela obra, né? Enquanto
Até o momento eu ainda tenho, são muitos pedaços fragmentados, mas eu quero que quando isso se juntar, né, numa ilha de edição e a gente tiver trilha, e a gente tiver os efeitos gráficos, e a gente tiver ali tudo pronto, que isso seja realmente esse presente para a cidade, como a gente, né, costuma brincar assim, de seja como se fosse aquela lata de biscoito que você chega e entrega, assim, olha, lembrei de você, trouxe de presente, porque são histórias muito bonitas, né? Não tem como ser um filme ruim nesse sentido, a gente realmente está colocando o coração, está colocando a alma, e eu quero que seja uma provocação mesmo, de pensamento para a população, de entender isso, o quanto o artesanal, o quanto às vezes a simplicidade, ela sobrepõe essa produção capitalista, corriqueira e sabe, o quanto a gente pode ver beleza nisso, nas coisas daqui, e poder também trazer esse valor, né, da cidade, o quanto os biscoitos eram essa referência de valor de Jacareí. E quem sabe, né, a gente tenha mais novidades, tanto de voltar à produção, são provocações, né? Tá no ar. A partir daí a gente vê o que pode acontecer. E já tem data para o lançamento ou ainda não? O lançamento vai ser em dezembro, não temos uma data específica ainda, mas provavelmente em dezembro a gente tem o filme lançado. E aí eu queria que você deixasse, então, Glaucio, já dando os parabéns por esse seu projeto, parabéns, né, estendo os meus parabéns a toda a equipe. Eu queria que você deixasse as redes sociais do projeto, o site e deixar um recado final para quem está nos acompanhando. Legal, eu quero mandar um beijo para a equipe inteira, para a família que suporta às vezes a ausência em casa, né, enquanto está trabalhando, às vezes nos fins de semana, que tem sido basicamente as diárias que a gente tem gravado. As nossas redes são @Capital dos Biscoitos, tanto no Facebook quanto no Instagram, site capitaldosbiscoitos.com.br. E é isso, eu espero a participação de todos que tiverem aí. Eu sei que muitos têm histórias para contar em relação aos biscoitos, então entra no site, tem um link lá que já vai direto para o WhatsApp, que vai receber esses áudios. Vamos construir esse filme juntos. Isso aí, fica aí o convite da Glaucia. Muito obrigada por ter Eu agradeço. Participado aqui do nosso jornal, do Bom Dia Jacareí, e bom trabalho para vocês. Obrigada. E é isso, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí. E pode nos acompanhar também todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!